Começando o nosso Roda Baiana de hoje de supetão, né? Uma loucura total. Bom, minha gente, hoje é um dia muito especial, o dia do reggae. Daqui a pouco a gente vai estar falando aqui de um tema, né, muito importante, que é o cangaço. A gente vai estar trazendo aqui o professor Murilo Melo, que vai falar desse assunto, vai ter um simpósio aí maravilhoso, é um tema que me interessa bastante, eu tenho muita vontade de levar isso para os palcos. Acho que é genial essa história toda, envolvendo muita história, envolvendo Corisco, né? É uma coisa que, para mim, é muito, muito importante. Está sempre se discutindo aí. Ele, inclusive, já está chegando aqui na live. Entendeu? Bom, minha gente, Murilo já está aí. Bem-vindo ao Roda mais uma vez, Murilo. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Murilo. Trisca aí do áudio. Trisca do áudio. Vazio. Diga aí. Pronto, e aí? Aí. Maravilha, maravilha. Muito boa tarde, gente. Boa tarde, Guerreiro. Jonga, Faustão, Babi, salve, salve. Como vai? Prazer imenso estar aqui sempre. Murilo, eu sei que você adora o tema, né, que nós já conversamos sobre isso. Primeiro simpósio Cangaço na Literatura. Né? Quem foi que teve essa ideia? O que é isso? Porque eu gosto muito quando é o primeiro, né? Porque o primeiro está começando. Ou vai ou racha, ou tem o segundo, ou não tem mais nada, é um fracasso. Me conte um pouquinho aí, como é que é isso? O primeiro sempre tem uma simbologia forte, né? Independente de ser bom ou ruim, a simbologia do primeiro é extremamente significativa. Pois bem, Robério, né, é um professor, um pesquisador nato, é um homem que não entrega o release, diz que está uma semana esperando o release de Robério, né? Imagina. Robério é lento assim mesmo, se for uma loucura. Rapaz, o objeto de pesquisa dele, como é o cangaço, ele produz filmes também, né? Ele produz longa-metragem. Robério é um faz-tudo do cangaço, né? É uma figura assim única. Então, o que é que acontece? Robério criou um canal há 4 anos atrás, que é o Cangaço na Literatura. E ele tem um séquito de seguidores. É algo inimaginável para a gente que é do Recôncavo, né? Somos pessoas do Recôncavo, somos do litoral, e a gente não imagina o que existe nas nossas costas, né? O que está acontecendo nesse desertão, nesse sertão aqui da Bahia e do Nordeste. Robério, a última vez que eu visualizei o canal dele, tinha quase 300 mil seguidores. É algo... A gente fez uma live... E seguidores do mundo inteiro, Murilo? Seguidores do mundo inteiro, seguidores da França. Ele estava dando uma entrevista, recentemente a gente estava fazendo uma videoconferência e ele parou para fazer uma entrevista para Portugal, para uma TV de Portugal. O mundo desperta o interesse sobre o cangaço. É incrível, né? A estética do cangaço. A estética do cangaço, ela é realmente mexe com a imaginação, com o imaginário da humanidade, e cada vez mais o cangaço se universaliza, né? Lampião é uma das biografias mais escritas no século XX, é um dos nomes mais citados no século XX. E aí o Roberto começou com esse canal, ele terminou me chamando para fazer alguns trabalhos, né? A gente fez uma live sobre as cabeças cortadas. E esse canal de Robério, que é um porta-voz desse universo. Eu sempre falo para Robério, seu canal é o Google do sertão, é o Google do cangaço. E ele traz a temática cangaço, a temática canudos. Eu já contribuí com alguns materiais em relação ao estudo de canudos aqui na Bahia, no sertão da Bahia. E aí ele resolveu fazer o primeiro simpósio. Esse simpósio deveria acontecer presencialmente, seria uma conferência presencial, mas devido ao contexto vai ser visível somente a partir do canal, vai ser virtual. E aí pessoas do Brasil inteiro, por incrível que pareça, não só do Nordeste, trarão as suas abordagens, né? Pessoas que escrevem sobre o cordel, relacionado ao cangaço, né? Eu, representando a Bahia, eu escrevo sobre canudos. Eu quero saber essa relação já. Eu li um tema aqui genial, né? Medicina no cangaço. Esse tema me chamou muita atenção, né? É super interessante. Principalmente em relação ao corte de cabeças, né? Os cortes de cabeças que eram... A gente pode fazer um programa inteiro para falar só sobre esse tema. Não é necessário. Bota o Ted Abreu para falar sobre isso. Vá, siga. A live que a gente fez sobre esse tema deu 8 mil visualizações. Metade maníacos, diga. É impressionante o quanto o ser humano é seduzido por esse tema. É algo assustador. Eu acho. A medicina, ela vai estudar
as cabeças dos cangaceiros, né? Vai estudar a cabeça de Antônio Conselheiro, né? Existiam teorias do início do século XX e do final do século XIX em relação à loucura dessas pessoas, e alguns médicos vão tentar provar essa loucura. Por isso que essas cabeças virão para o Instituto Médico Legal da Bahia. Então tem todo um estudo sobre essas cabeças. Existia uma exposição desses crânios aqui na Bahia. Lembro. No Não sei se Nina. vocês chegaram. No Nina Rodrigues. O Zé de Que Abreu que era responsável, eu tomava conta. Que era um É passeio. verdade, ele é Ia legista. lá tirar a identidade e aproveitar para ver. Eu sei que ele é legista, mas ele não tomava conta das cabeças de luta. Ele começou a carreira tomando conta das cabeças. Que era um Por isso que ele passeio. conseguiu conviver com o João Gilberto tanto tempo, a partir dessas cabeças. Mas siga, Murilo. Era um passeio, Guerreiro, era um passeio dominical. Nós somos do Recôncavo, somos filhos de Salvador aqui, a gente conhece a nossa cidade, o nosso povo. Era um passeio do domingo levar seus filhos para visitar a cabeça de Lampião. Hoje seria Por isso, imaginável. Maria Bonita. Exato. Bom, mas voltando aqui, Murilo, tem uma coisa importante, eu queria que você dissesse logo. É de quando a quando e que canal vai estar disponível? Pois bem, vai ser do dia 17 ao dia 21, né? Dia 18 o canal está fazendo 4 anos de fundação e vai acontecer todos os dias à noite, 19 horas, com temas variados. No canal, repita o nome do canal, Murilo. Cangaço na literatura. Cangaço na literatura. Temas variados, né? Tem cordelistas, tem músicos, tem um repórter da extinta TV Tupi, Humberto, muito interessante o trabalho dele. Ele vai trabalhar na década de 70 na TV Tupi, né? Ele é daqui do Nordeste, ele vai ser o primeiro homem a, de uma maneira jornalística, trazer o cangaço sobre outra perspectiva, né? Ele vai analisar as questões sociais dos cangaceiros, a situação que os ex-cangaceiros se encontravam naquela época. Então, a documentação dele é riquíssima. Hoje, Humberto mora na França e conseguiu gravar um vídeo para o canal. Vai ser uma exibição muito interessante desse jornalista que hoje reside na França, mas o tema do cangaço está impregnado lá no sangue dele. Murilo, me parece que você falou aí de como Diga. de como é seduzido o ser humano por algumas coisas muito punks, né? E eu acho que tem um fetiche dentro dessa história do cangaço, sobretudo de Lampião e sua turma, que é essa dicotomia do fora da lei ou não, justo né? ou não, O anti-herói. é herói ou anti-herói, como está Tem um dizendo. tema, né, que é Heróis e Bandidos, de uma dos debates aí. Genial. Fala aí, Murilo. Fale sobre isso. Ouvinte que eu gritei Bahia, porque ele está insistentemente mostrando a caneca do Bahia aqui para provocar o pessoal do Vitória. Diga aí. Lampião faz parte da história, né? Lampião já é história. E a contemporaneidade, cada período vai revisitar a história de acordo com os valores do seu período. Então, Lampião já foi bandido, já foi herói, depende do contexto, depende da fala. A gente se apropria da história. A história fala muito mais sobre o presente do que o passado. Quando você está analisando a história, você está falando sobre os valores da sua época. Como você vai enxergar esse passado? Então, essa pergunta de Jonga é muito pertinente. Me fizeram uma pergunta dessa numa live que a gente fez no canal do Cangaço da Literatura, né? Um seguidor perguntou, o que vocês acham, né? Lampião, herói, bandido? E por que essa sedução que Lampião exerce sobre uma população gigantesca? A gente do litoral não tem a menor noção sobre isso. Eu fiz uma live sobre esse tema, eu fui dormir quase 3 horas da manhã respondendo WhatsApp e respondendo pessoas do interior inteiro, gente. O interior inteiro mandando mensagem, querendo tirar dúvidas, porque eu escrevo também sobre a passagem de Lampião na Bahia, que é o final da vida dele, quando ele vai tomar uma porrada lá em Mossoró, né? Mossoró é uma cidade do Rio Grande do Norte, ele virá para a Bahia e vai fazer a sua vida aqui na Bahia, vai remontar o seu grupo menor agora, com outra estratégia, e as pessoas são seduzidas por isso, João. São seduzidas pela imagem de Lampião, mas não que as pessoas assinem, atestem a marginalidade. Não, as pessoas não assinam o banditismo. Uma torcida de futebol, quando coloca um bandeirão, quando podia colocar aquelas bandeiras,
com a imagem de Lampião, vários times do Nordeste. Ora, a nossa Copa do Nordeste, que acabou É a agora, Lampions. É o a apelido é Lampions League. Lampions League. Olha a identificação com o Lampião. É. Não é o banditismo, talvez seja a coragem dele. Eu acho que a identificação está talvez no desafiar, de não aceitar a condição. Eu acho que não é um atestado da sua contravenção, mas é sim um aspecto dentro do personagem complexo. Talvez seja a coragem, a bravura, né? Os personagens mais complexos da história guardam algo de positivo. Dicotômico. Dicotômico, né? É dicotômico, somos complexos como nós. Eles são do lado bem e do lado mal, eles fascinam por causa disso. Porque porque oficialmente Lampião era procurado pela polícia, portanto, oficialmente ele era fora da lei. Porém, o que se escreve, você sabe muito mais do que eu, é que ele tinha códigos de ética, é que, na verdade, ele não aceitava determinadas imposições dos governantes, que muitas vezes são ilícitas, ilegais e imorais em cima do povo. Enfim, essa dicotomia é talvez o fascinante dos homens corajosos. Agora, eu queria ouvir de você, o que é que você acha? Sua opinião pessoal. O que eu acho de Lampião? Sim. Complexo. Depende do dia que Murilo esteja. Tem dias que Murilo está mais bravio, vejo o Lampião, o lado positivo dele. Tem dias que eu acordo com a outra perspectiva. Depende da perspectiva que a gente veja. Para mim, Lampião cometeu crimes. Eu acho que isso é indiscutível. Lampião, é difícil também a gente ter Lampião como um referencial de mudança social, já que ele não apresentava propostas de mudança social. A luta dele era uma luta individual e para o seu bando, né? E Lampião, diferente do que se prega, ele tinha alianças com coronéis, ele tinha alianças com o Estado também, com o poder instituído. Ele não roubava dos ricos somente para dar para os pobres. Isso é uma construção literária de Lampião. Esse estigma de Robin Hood não existe. Esse estigma de roubar... Ele tinha várias alianças com fazendeiros. Eu ia citar isso, porque ele não é Robin Hood. Eu sabia disso. Eu já tinha estudado. Algumas pessoas se enganam e dizem o Robin Hood do sertão. Não é exatamente isso. Tenho certeza. Eu já havia estudado isso, Murilo. Ô, Murilo, eu tenho uma curiosidade grande, né? Que a gente vai... Já está chegando no intervalo, assim. O cangaço existe independente de Lampião, né? Porque a gente fala muito do cangaço e coloca Lampião. Tem um monte de cangaceiro aí, tem um cangaço que não tem Lampião, né? Perfeito. Inclusive, esse simpósio não será falado Lampião. Um grande ponto dele é que nenhuma discussão apresentada pelos pesquisadores trará Lampião como mote. Tá. O cangaço já existe muito antes de Lampião. A gente tem Antônio Silvino. Eu, por felicidade da vida, eu conheci e sou amigo do bisneto de Antônio Silvino, que é um cara que tem um estigma, tem uma estética fabulosa. Só que por ser anterior, por não ter a rádio, por não ter a televisão... Por não ser temido. Ele era muito temido, Antônio Silvino. Era um temor. Ele é a referência para Lampião. Antônio Silvino a gente vai querer saber mais dele. Agora, eu vou deixar aqui uma pergunta para você, de gancho, para a gente voltar depois do intervalo. Eu queria que você dissesse assim, qual é a relação do cangaço com o nosso tempo? O cangaço está aí, sobrevive de outra forma? Ele desapareceu, ele continua existindo? Como é que é? Entendeu? Eu quero que você responda sobre isso já. A gente vai para o intervalo e logo a gente volta com mais Roda Baiana. Até já. Bora. A roda aqui é do povo, onde se diz o que diz. Roda Baiana, a rádio da cidade, Metrópole FM. A SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento, ou porque mantém as características originais do veículo, ou por causa do alto investimento em tecnologia. A SBI Blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo: colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar. Agende agora sua visita. 3379-8001.
Laboratório Jaime Cerqueira, um centro de diagnóstico referência na Bahia para a detecção molecular para a Covid-19. Agende sua coleta domiciliar, drive-thru ou na empresa através do WhatsApp 71-3359-7575. Unidades em Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. Patrocinador oficial do Bahia e do Vitória na temporada 2021. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre do seu lado. Se a ideia é purificar, é só chamar com Max. Pode ser água, óleo ou ar, é só chamar com Max. Climatize o ambiente, beba água sem se preocupar. Filtre tudo com a gente, na Comax você pode confiar. Comax, tecnologia em filtração e climatização. 3043-1600. 3043-1600. Você sabia que o médico veterinário, além de cuidar dos animais, também é um agente de saúde pública? Ele é responsável pela fiscalização da qualidade dos alimentos de origem animal. Por isso, é o único profissional de saúde que atua nas 3 frentes: animal, humana e ambiental. Com foco na medicina preventiva, o médico veterinário é prioridade no Plano Nacional de Imunização como um agente importante no combate à pandemia. Vacinação já aos médicos veterinários. Uma campanha da Organact. Carinho é o nosso suplemento. Fiat Cronos, na mitologia Deus do Tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Isso mesmo, garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Fazenda Esperança está completando 1 ano de existência e quem recebe o presente é você, cliente. Acompanhe as promoções semanais no site fazendaesperança.net e aproveite o frete grátis para compras acima de R$ 200. Conheça o portfólio de mais de 400 itens entre queijos, proteínas, hortifruti, farinhas, especiarias, oleaginosas, biscoitos, doces e muito mais. E receba o sabor da fazenda em sua casa com toda a comodidade e conforto. Conheça o nosso Instagram, @Fazenda_Esperança_, WhatsApp 71-8256-6627. A Oftalmoclin tem um recado importante para você. Com a palavra, Dr. Frederico Faisal. Olá, como estão o cuidado com você e seus olhos? Turvação progressiva da visão, principalmente após os 60 anos, pode ser um sinal de catarata, que se não tratada, pode evoluir. Fique atento. Entendido, doutor. A Oftalmoclin segue as normas de prevenção à Covid-19 para você cuidar da saúde ocular quando precisar. Não é mesmo, equipe? Cuide-se e conte com o nosso cuidado. Oftalmoclin, Barris e Vilas, 3328-9100. Venha de Nota Enem ou vestibular também e tenha bolsa de 60% a 100% para todo curso na Rede UniFTC. E sua nota Enem a partir de 2010 também tá valendo. Não tem nota? Faça o vestibular online e garanta a bolsa do mesmo jeito. A UniFTC te dá essa força com a primeira mensalidade por R$ 49,90. Exceto medicina. Regulamento no site. Não perca tempo e inscreva-se agora em vestibular.uniftc.edu.br. É a UniFTC com você pelo seu futuro. Voltando aqui com o nosso Roda Baiana, agora Metro 1 informa notícias cangásticas com Giovana Oliveira. Olha que ela pode fazer confusão. Não vem de baixaria. Vamos lá, Metro 1 informa. Metro1.com.br informa. Oferecimento Horto Parque Barcelona. 4 suítes da Prima no Horto Florestal com obras iniciadas. A Secretaria Estadual da Saúde acatou a recomendação da Anvisa e pediu a suspensão imediata da aplicação da vacina AstraZeneca em gestantes na Bahia. A solicitação da Anvisa aconteceu na noite da última segunda-feira, após a confirmação que uma grávida morreu no Rio de Janeiro com trombose após a aplicação do imunizante. A vacinação em grávidas com os imunizantes Coronavac e Pfizer continuam liberados.
Também no Metro 1, mais 69 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer chegaram hoje na Bahia. A primeira remessa foi inteiramente destinada a Salvador, seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde. Mas, desta vez, os imunizantes serão distribuídos a outros municípios. De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, 74,6% das doses vão ser distribuídas para a região metropolitana e 25,4% ficam na capital baiana, o que corresponde a 17.550 doses. Para essas e mais informações, acesse nosso portal metro1.com.br. Giovana Oliveira para o Roda Baiana. Boas notícias, né? É ruim essa história do que aconteceu. Gente, lembrando, assim, a AstraZeneca deu problema com gestantes. Cuidado, para não ficar todo mundo agora, não vou tomar, que eu vou ter trombose, porque você sabe que esse negócio se dissemina, é um horror. Então, foi uma gestante que teve, estão investigando, foi uma gestante. Então atenção para não disseminar terror, que o povo adora. Murilo, nosso querido historiador, que está aí envolvido no primeiro simpósio Cangaço na Literatura, começa dia 17, vai até o final da semana. Né, no canal Cangaço na Literatura, né, no YouTube. Então, Instagram ou YouTube, Murilo? Pelo YouTube. No YouTube, tá certo. Mas tem Instagram também. Também. E ele vai falar especificamente da Guerra de Canudos aí, né? Relação ao seu tema, né? O meu tema. Agora, Murilo, eu deixei uma pergunta para você no intervalo, né? Que você está querendo escapar, inventando outro tema, mas eu estou ligado. Você já foi falando para ver se muda de assunto. Eu queria que você fizesse uma relação do cangaço com os dias de hoje. Continua, ganhou outro formato. E quando a gente vê aquela cena lá no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, é cangaço. Qual é a sua leitura hoje? Pois bem, tentei escapar, mas você não deixou, né? Vamos lá. Tem uma socióloga, né? Tem uma escritora, né, uma pensadora do Rio de Janeiro contemporânea, Lutz Gardes, que escreve sobre isso. E ela fez um paralelo entre os cangaceiros do Nordeste e as organizações, né, criminosas do Rio de Janeiro. Choveu de pedra em cima de Lutz Gardes, né? Várias pessoas, vários escritores, autores, pensadores bateram muito nela, dizendo que não tem paralelo, que são momentos diferentes, são personagens diferentes, contextos diferentes, enfim. Ela escreveu, é um trabalho interessante, esse trabalho. A história, Guerreiro, ela é feita por permanências, tem coisas que aconteceram no passado que continuam a existir. A história não é feita por rupturas, por quebras, né? Existem algumas rupturas, mas na realidade eu chamaria de reelaborações. Eu acho que o cangaço foi reelaborado. Não existe o cangaço como era naquela época de Lampião, porque o Brasil era outro. A partir da instituição da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas assume o poder, o Estado brasileiro vai ganhar uma outra feição. E é Getúlio Vargas que vai iniciar... Não é Getúlio, a gente personifica a história. Getúlio Vargas é o representante daquele grupo, né? Getúlio representa aquele grupo. Quando Getúlio, o seu grupo, chegar ao poder em 30, o cangaço vai começar a ser combatido porque eles têm a necessidade de criar um Estado único para o Brasil, uma lei única para o Brasil. O Brasil era um país, era uma coxa de retalho. Cada Estado tinha um poder, cada Estado tinha uma autonomia, existia um coronelismo em cada Estado. Então, os coronéis serão combatidos, o poder paralelo vai ser combatido e o cangaço vai ser demasiadamente perseguido por Getúlio Vargas, principalmente a partir de 1937, com a instituição do Estado Novo, que é a ditadura varguista. E aí vai ter premiações por cabeças capturadas. Por que esses homens vão atrás de Lampião? Por que tantos homens desejam Lampião? Devido ao prêmio que o Estado disponibilizava para quem matasse e trouxesse a cabeça de Lampião. Então, daí vem essa procura, esse fascínio das volantes. As volantes eram a força policial que perseguia cidades, né? Lampião. Volantes a gente Bezerra. Exato, sabe tudo. Não, é porque eu sei o básico. É uma banda, inclusive, de forró. É uma banda, é porque eu não é. Que até rebaixa, ele é tenente. Vamos falar, ele não é, ele virou tenente. Deixa eu falar uma coisa, você falou Peraí, que ele não respondeu. Ah, sim, desculpa. Não escapa, não. Vá. Tá até 37, Guerreiro. Eu quero chegar em 2021. Guerreiro, hoje existe uma reelaboração do cangaço. Não existe um personagem como o Lampião, mas existe, eu diria,
neolampiônicos, usando aqui esse neologismo, vou criar uma palavra. Existem novos lampiões com outra estética, mas que são contraventores, que exercem um poder paralelo. Mas hoje, essa possibilidade de mobilidade, até no espaço, é mais difícil, porque o Estado hoje é muito mais organizado. Claro, o Estado tem câmaras, o Estado ele consegue ter um domínio maior sobre o espaço que não se tinha na década de 20. A não ser que o Estado esteja colado com esse cangaço, que é outra discussão, que é um programa inteiro, que aí ele vai deixar circular à vontade porque ele tem interesse. Aí é outra questão, né? No poder paralelo, trabalhando junto. Né? Mas é outra discussão. Faustão, vamos lá. Não, o programa vai virar uma polêmica dos infernos. Diga aí. Você falou o que veio o antecessor de Lampião, que inclusive era a inspiração dele. Grande Antônio Silvino. Antônio Silvino não era conhecido, não teve tanta divulgação. Inclusive, tem um filme que eu adoro, chamado Baile Perfumado, que fala da história do Abraão, do Benjamin, né? Que era o fotógrafo libanês. É um árabe que vai ser secretário de Padre Cícero e vai ser responsável pelas únicas filmagens de Lampião. É uma história fantástica. Isso transformou Lampião num mito maior do que ele, né? Isso transformou ele num mito maior, né? Mito maior, e ali talvez tenha sido a assinatura da morte de Lampião. Porque como fica o Estado? Pô, o cara tá sendo filmado, o Benjamin Abraão chega até lá, ao cangaceiro, e o Estado não tem poder de chegar. Tá entendendo? E aí Benjamin Abraão tem uma morte... E ele foi salvo por isso, na verdade, naquela época, né? Porque ele tinha a capacidade de fazer fotografia, foram atrás dele, né? Ele ajudou os caras, revelou foto. Ele vai ser assassinado. Um Estado novo, né? Tem muitos mistérios essa morte de Benjamin Abraão. É abordada, inclusive, no canal, no Cangaço de Literatura. Tem alguns vídeos que abordam esse capítulo específico sobre Benjamin Abraão. E quem gosta do tema, mergulha em Benjamin Abraão. É uma figura única para a memória do Brasil. Para a memória do Brasil. Imagine. Do sertão nem se fala, né? Do sertão nem se fala. Do sertão nem se fala. Ele morreu na época do Estado Novo. Ele foi caçado. Como é que ainda tem essa polêmica? Benjamin Abraão. É Lampião ou Benjamin Abraão? Benjamin Abraão foi morto logo depois daquele vídeo. Foi interrompido a luz na cidade que ele se encontrava e ele foi assassinado. A gente não tem dados mais aprofundados sobre a morte dele. É um mistério a morte de Benjamin Abraão. Quem matou Benjamin Abraão? Será que foi o Estado que se sentiu de repente ameaçado pelo fato dele fazer essas filmagens e o Estado não conseguir ter acesso a ele? Então a morte de Benjamin Abraão paira aí esse mistério que é muito interessante. Que louco. E algo muito válido que vocês Bom, gente, a gente está conversando aqui com Murilo Mello, historiador, que está envolvido no primeiro simpósio Cangaço da Literatura, começa dia 17, canal do YouTube Cangaço da Literatura, vários temas interessantes. Você viu um negócio curioso, que até envolve muito o João e Faustão. O chachado é considerado o ritmo. Lampião dançava chachado na hora de matar as pessoas, era isso, com a arma na mão? Tinha uma dança. O chachado é uma dança, chachado é uma dança em cima de um ritmo nordestino, em que você arrasta o pé para frente e aí, na hora da confusão, botava o chachado, você ia todo mundo dançando. Eu vi filmes que eles dançavam chachado mesmo. Eu vi filmes que... Acaba tudo, vai dançar Maré Bonita, Lampião, os casais todos dançando, como mulher elétrica, vale tudo, desgraçado. Conte aí, Murilo. Eu vi isso mesmo. Eu vi, você é uma figura da porra. A figura de Lampião se tornou pública e nacional e todo mundo vai buscar nesse mito e dar o caráter que lhe convém. Lampião já foi tudo. Lampião já foi tudo em filmes, em cordéis. Tratam Lampião como santo, como herói, como dançador de chachado. Tem curiosidades fabulosas sobre Lampião. Lampião é uma figura única. Conte uma delas aí, que eu adoro esse negócio de curiosidade. Uma das mais interessantes é que, diferente do que muitos imaginam, para você ser cangaceiro não bastava você ser violento, saber matar, ser corajoso. Para você ser cangaceiro e fazer parte do bando de Lampião, você tinha que entender de costura. Como no início do cangaço, as mulheres não poderiam fazer parte do cangaço, a primeira mulher a fazer parte do cangaço é Maria Bonita, e vai quebrar esse protocolo no final da década de 20, e aí vai ter Dadá, terão outras mulheres, vai ter Lídia, que é a esposa de Zé Baiano, que é uma história fabulosa, essa história de Lídia, né? E aí eles fazer as roupas, entender do riscado, entender de costura,
Então, o Lampião era um excelente alfaiate. Mesmo caolho, né? Hã? Mesmo caolho. Olha, Faustão, Murilo, vamos ser sócios. Alfaiataria Lampião, melhor sócio. Tem muita gente perguntando as coisas, parabenizando a entrevista. Muita gente. Tem um cara aqui, Cássio Santos, que fala uma coisa massa. Pergunta sobre o encontro do Lampião com o Padre Cícero, quando o cangaceiro foi chamado para combater a coluna Prestes. Olha aí, oficializando o serviço aí de... Ele era devoto do Padre Cícero, ele era... Né? Ele era. Os personagens, o ser humano, ele é bastante complexo. Como pode um homem que pegava em arma, matava tanta gente, ser tão religioso? Os cangaceiros eram extremamente religiosos. O Alto da Compadecida fala isso de uma maneira maravilhosa, né, gente? Rezavam todo dia. A gente tem essa visão maniqueísta de bem e mal, né? Você é só mal, então você é um bruto, você só faz isso. E dentro daquele universo de violência, existia espaço pro costureiro, Lampião, pro cara que era prendado, existia espaço pro apaixonado, pro religioso, né? Pro religioso, Lampião. Então os personagens são complexos. Se a gente for buscar os personagens na história, eles não revelam somente esse reducionismo que a gente faz com eles, né? Fulano de tal foi um ditador, então ele era 100% mal. Existe toda uma complexidade em cada personagem, né? Mônica, Faustão tem base. Se Faustão fizer o Enem agora, vai ter uma média altíssima. Eu tô chocado com a base de Faustão. É São Paulo. Não tinha essa história de dizia, fulano tem base. Não precisa nem estudar. Mônica Dias falou uma coisa interessante aqui, Murilo, que é o seguinte, Lampião não era bandido, era marginal, ou seja, vivia à margem das leis canônicas. Ele tinha as próprias leis, era um pouco isso mesmo, era meio vamos dizer assim, punk, né? Uma coisa meio... Não sei dizer o que é. Mas justamente o bandido... Ô, Faustão, o que acontece, na verdade, é que os nordestinos sofriam muito. Sim. E eles significavam resistência, então todo mundo é simpático a isso. Os governantes eram filhos da puta. Então o cara, quando é à margem da lei, porém defende... Não chegou a ser um Robin Hood, como o Murilo falou, não. Mas, de qualquer forma, ele é conhecido como um cara que não aceitava esse sofrimento do nordestino sedento, abandonado, e não baixava a cabeça para ninguém, entendeu? Então ele vira... O mito é tão grande. Era um mito. Olha, duas coisas importantes que eu lembrei. O Lampirônicos, uma das bandas mais interessantes que já surgiram na cena musical da Bahia. Né? E o primeiro jornal gay do Brasil chamava-se Lampião da Esquina. Aí, ó. Que era o cara do Lampião. Que era Aguinaldo Silva, que foi o grande criador desse jornal na década de, se não me engano, final de 70, início de 80, entendeu? Que era um jornal vendido com plástico. Quando você chegar na banca, você tinha que pedir assim... Senão, tipo comprar droga, né? Tava lavar o viado com a mão na mão. Entendeu? Aí, viado. O cara da banca já deixava assim num canto. Aí quando ele viu o negócio já se movimentando, ele já passava ali o negócio, dava o dinheiro e saía discretamente. Sensacional, bicho. Bom, mas é isso. Então tem essa coisa do poder, né? Do que é o nome, né? Como essa coisa do mito é importante. Agora, diga. Se vocês me permitem, eu falei apenas de um, que é Antônio Silvino, da fase pré-Lampião, porque Lampião é um divisor de águas. Lampião é um divisor de águas. Lampião é pop. É pop. Tem antes de Lampião, teve também Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante é um cara que foi aclamado em todo o Nordeste, em todo o Sertão. Teve um em Feira de Santana, Lucas da Feira. Lucas da Feira é um personagem riquíssimo. Aparecem vários cordéis, né? Todos eram sanguinários e temidos, assim? Todos eram? Você ser cangaceiro, você lida com a violência, né? O seu modus operandi é a violência. Você vive da extorsão, você vive... você ganha esses confrontos não somente pela bala, pelo terror psicológico, como eles ganhavam dinheiro, cercando cidades, sequestrando cidades, se não me entregar, a gente vai invadir a cidade. Então, eles viviam, o trabalho deles era dessa forma, através da violência psicológica, da violência bélica, né? Eles precisavam, antes de mais nada, serem fortes, né? Temidos. E é incrível estrategistas, né? Estrategistas, há questões
as questões teatrais, Lampião vai ganhar guerras no teatro, como a vida é um teatro. A vida é um teatro. O rei é um teatro, né? A figura do rei, a roupa do rei, é toda uma teatralização, como a figura do chefe do Supremo hoje é uma roupa diferente, né? Existe uma teatralização ao céu aberto. Às vezes, Murilo, um aviso que Lampião ia na cidade já era motivo para todo mundo já abrir as portas, deixar tudo aberto, não ter confusão. Era uma forma que ele conseguia, tipo assim, mandava um e-mail, um spoiler, ó, Lampião tá vindo aí, né? Eu já deixava o que ele podia roubar na frente, né? Para não ter confusão, era tipo isso, né? E impressionante. Como era o e-mail dessa época, Faustão? O e-mail era o moleque que passava. O moleque correndo no e-mail. Um cara nu, correndo, chorando. Lampião tá vindo! Esse é o e-mail. É o nome de um moleque, o e-mail. Já veio o e-mail, o molequinho. É impressionante, impressionante. Murilo, rapidamente, que a gente está chegando ao final, que relação é essa que você vai fazer entre Cangaço e Canudos? Pois bem, o canal trata sobretudo de cangaço. O cangaço é um movimento que aconteceu no sertão, mas o canal também tem tentáculos que fala sobre o sertão, ele representa o sertão. E Canudos tem muita relação com cangaço, por incrível que pareça. Geograficamente, os personagens têm certa semelhança entre Canudos e cangaço, né? A geografia é a mesma. E Antônio Conselheiro é um homem santo, considerado um homem santo, é um homem ligado à religiosidade, mas ele tinha um grupo armado. Eram os 12 apóstolos de Antônio Conselheiro. E uma parte desse grupo armado eram algumas fontes que eu cataloguei, diziam que eram ex-cangaceiros. E homens que viveram em Canudos, quando Canudos vai ser destruído, em 1897, vão adentrar no cangaço. Então, eles têm uma relação de proximidade muito grande. Os personagens, os seres humanos que viveram em um e outro ambiente se confundem. Vários canudenses entraram para o cangaço, os sobreviventes, né? Os que sobreviveram, porque aquilo ali foi uma chacina absurda, né? E homens da guarda católica de Antônio Conselheiro eram do cangaço, eram jagunços. Nem sempre os cangaceiros foram chamados de cangaceiro. Antigamente o nome, eles eram designados de jagunços. Cangaceiros é um nome mais ou menos moderno, né? Eles antigamente, se a gente for buscar os jornais, eles sempre eram chamados de jagunços. Murilo, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que você convidasse o pessoal aí para acompanhar a semana que vem. O evento. Eu, antes de mais nada, quero agradecer o espaço. Vocês sempre acrescentando e muito com a cultura baiana, com a cultura nordestina, com a cultura do Recôncavo, né? Mais uma vez aqui eu quero agradecer o espaço. Convido todo mundo, entre o dia 17 e o dia 21 de maio, a acessar o canal no YouTube Cangaço na Literatura. Haverá sorteios de livros, né? Livros importantíssimos do cangaço. Vai ter a exibição de um filme inédito no YouTube, não tem esse filme, que é um filme, um longa-metragem, sobre, o título é A Última Semana de Lampião. Pela primeira vez ele vai ser mostrado. Então é imperdível. Vai ter a participação da gente, né, de um baiano, nesse seminário, né, nesse congresso. A gente vai trazer o tema Canudos. Aguardamos todos lá, fiquem atentos, ocorrerá todos os dias às 7 horas da noite. E, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Murilo. Sempre a contribuição legal, legal, sempre um programa muito bom. Mandar um abração também para minha querida Brena Gonçalves. Recebi um mimo maravilhoso dela ontem, uma margarida maravilhosa, né? Ela é linda. Incrível, né? Muito, muito legal, né? Grande compositora, grande artista. Murilo, um grande abraço. Gente. Eu vou criar um programa para você só chamado Armadilha, só com temas terríveis. Não, Tocaia. Você fica assim, sempre por aí. Tocaia da história. Vamos fazer um quadro. Bom, beijo, um abração, então. Tchau, tchau. Gostei do nome. Tchau, gente. A roda aqui é do povo, onde se diz o que diz. Roda Baiana, a rádio da cidade, Metrópole FM. Hora certa.